Tem muita gente que já está desanimado, achando que não vai acontecer a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. Na verdade, eu acredito que vai acontecer, porque ela é automática. Mais cedo ou mais tarde, o Pacheco e o Lira vão ter que instaurar a comissão mista. Então, para a CPI acontecer, tem que ter uma comissão mista. Teve a comissão mista, ela acontece. E o que eles estão segurando é começar essa comissão. Só que vocês sabem que Pacheco e Lira estão em pé de guerra. E o Lira já convocou o Pacheco para dar início a essa comissão mista. A prerrogativa é do Pacheco, hoje comandado por Lula. Mas, na verdade, tendo ou não tendo essa CPMI, a oposição é esperta. A oposição está de olho no Lula, já se antecipou e começou a tomar algumas medidas que são próprias da CPMI. E você vai entender um pouquinho mais sobre o que é que eles estão fazendo. A gente ainda vai falar também da possibilidade de acontecer uma CPMI do PCC, ou seja, estão falando cada vez mais da ligação do PCC com o PT. E deputados estão bradando isso cada vez mais e mais. E está ganhando força isso dentro do Congresso. E imagina se realmente houver uma CPI sobre isso e tudo isso for comprovado, a coisa vai ficar feia para o PT para sempre. Vai marcar a trajetória do PT para sempre. Vamos entender tudo isso aqui nesse vídeo agora. Eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo político, e é sempre um prazer gigante poder estar aqui com você e falar sobre política um pouquinho. Então, muito obrigado por tudo. Vamos falar sobre isso, sobre atos antidemocráticos, CPMI e uma oposição forte? Bora começar? Só não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Olha só isso aqui. Essa matéria foi publicada no Pleno News. Oposição se antecipa à CPMI dos atos e convoca ministros. Parlamentares usarão as comissões temáticas para apurar a gestão federal nos atos do dia 8 de janeiro. Vamos entender um pouquinho disso? Flávio Dino está perdendo cada vez mais força lá no Maranhão. Eu vi uma matéria que foi publicada pelo deputado federal Paulo Bilinski, que a base de Dino está sendo derretida no Maranhão. E dentro do governo federal, Lula também, o Flávio Dino também vem perdendo cada vez mais força. Não é por falta de luta da oposição. A oposição está fazendo um trabalho ferrenho. E o que ela vai fazer agora enquanto o Pacheco não instaura a CPMI? Existem as comissões dentro do Congresso. O que são as comissões? As comissões, elas são grupos de trabalho que são utilizados para discutir determinados temas. Então, por exemplo, eu tenho a comissão da educação. Então, toda pauta relativa à educação, a comissão vai discutir projetos de lei e podem também fazer audiências públicas. Podem convocar ministros da educação, ministro da economia para prestar esclarecimento sobre verbas relativas à educação. Então, da educação, debate educação. Da segurança pública, debate segurança pública. E atos antidemocráticos entram onde? Na segurança pública. E adivinha quem pegou a comissão da segurança pública lá dentro do Congresso Nacional, dentro da Câmara dos Deputados? Pois é, o Sanderson, que é base do Bolsonaro e não do Lula. Detesta o Lula. E agora o que foi feito? Foram apresentados pedidos chamando o Dino para depor em uma audiência pública lá na Comissão de Segurança Pública. Então, assuntos como desarmamento da população. Aqui interessa o Dino desarmar a população. Ida do Dino no Complexo da Maré. Como ele conseguiu estar lá, segundo informam os deputados, inclusive o Luiz Lima, que é do Rio de Janeiro, ele informa que é um lugar dominado pelo tráfico. Eu, por exemplo, nunca entrei lá, não posso dizer se é ou não é, mas são essas as informações que chegam. Também fica aqui a convocação do Dino para esclarecer sobre os atos do dia 8 de janeiro. E principalmente sobre a tal minuta de intervenção federal. Será que ela já estava redigida ou não?
Lembrando que o senador Marcos Duval, segundo ele, tem provas que podem ser utilizadas que ele só vai apresentar na CPMI, mas nada impede que algumas provas já comecem a ser colhidas e depois remetidas à CPMI quando ela iniciar. Então, o fato é que a vida do Dino, a vida do Lula não está muito fácil, não. Em contrapartida, mudando de pauta agora, tem uma ação no STF que o intuito é justamente deixar Bolsonaro inelegível. O Ciro Nogueira, ele deu uma entrevista na Globo News falando que a esquerda está num mato sem cachorro, está numa verdadeira sinuca de bico. Porque ela não sabe. Se ela deixa o Bolsonaro inelegível, Bolsonaro vai apoiar Tarcísio. Aí, meu amigo, vai ser devastador. Não existe alguém para segurar Tarcísio de Freitas apoiado por Bolsonaro. Se eles deixam Bolsonaro, eles vão explorar os mesmos assuntos e argumentos que eles exploraram contra ele na campanha eleitoral. Mas ainda assim, a chance do PT ser varrido do mapa é gigantesca. E como que fica? Pois bem, eles estão analisando, estão tentando. Tanto é que ontem, na segunda-feira, teve uma audiência onde o deputado Felipe Barros, que é apoiador do Bolsonaro, foi convocado a depor e ele depôs em favor do Bolsonaro por 2 horas. Essa ação, ela fala que o Bolsonaro teve uma reunião com os embaixadores e nessa reunião o Bolsonaro questionou a validade das caixinhas brancas, questionou o processo eleitoral. E com base nisso, o Bolsonaro tem que ficar inelegível. Eles também argumentam que o Felipe Barros, à época, ele participava de uma comissão e nessa comissão ele conseguiu dados importantes que embasaram a narrativa do Bolsonaro para questionar o resultado eleitoral. Então, assim, eles visam buscar a inelegibilidade do Bolsonaro e até do próprio Barros com isso. Só que, falando em questionamento de caixinhas brancas, e o PT fala que é totalmente antidemocrático, vale a pena a gente relembrar a Folha de São Paulo de uma matéria que foi publicada em 2002. Lula questionou as urnas eletrônicas e propôs comprovante impresso em 2002. Essa matéria foi publicada pela Folha de São Paulo, tá? Foi publicada pela Folha de São Paulo. A assessoria do petista diz que confiança nas urnas está hoje provada. Fala foi resgatada por opositores após a apresentação do Bolsonaro. Então, assim, será que o Lula vai se tornar inelegível também por ter feito essa mesma fala, essa mesma ação? Acho que não, né? Vocês sabem que não. Agora, eu vou trazer a fala do deputado federal Luiz Lima sobre a ligação do PT com o PCC, endossando essa narrativa que os apoiadores do Bolsonaro vêm trazendo. Então eu queria que você analisasse essa fala dele e você mesmo tira suas próprias conclusões. Presta atenção aqui comigo. Ele escreveu o seguinte: em meu discurso de hoje, fiz uma pergunta que instiga muita gente. Há ligação do PT com facções criminosas? Muitos casos estranhos já ligaram o Foro de São Paulo, guerrilheiros e as Farc ao PT. E hoje, com Lula no poder, temos um país que tem soberania atacada. Assista aqui comigo. Antes de começar aqui o discurso, são 86 dias sem picanha. Presidente Gilberto, semana passada, na operação da Polícia Federal, um dos presos com possível ligação ao PCC usava o e-mail lulalivre1063@icloud.com. E aí a gente pergunta, todo mundo no Brasil pergunta, a ligação de fato dos partidos de esquerda, do PT, com as Farc, com o PCC, com o Comando Vermelho. E aí eu quero voltar um pouquinho no tempo, em 1990, quando da criação do Foro de São Paulo, agora eles estão chamando de Grupo de Puebla, e um dos maiores incentivadores era Manuel Marulanda.
um dos grandes responsáveis pelas Forças Armadas Revolucionárias Colombianas. Só aí a gente já tem muita estranheza, mas vamos avançar um pouquinho no tempo. Ano de 2006, quando Olivério Medina, um refugiado colombiano, tem o seu mandato de prisão expedido pelo então ministro Gilmar Mendes, e o então presidente Lula o considera um refugiado político. Nesse mesmo ano de 2006, Olivério Medina, ligado à Farc colombiana, e nos documentos da ABIN, tem um documento 95-3100 que a minha equipe achou aqui, que cita Olivério Medina em 2002, numa reunião com o PT aqui em Brasília, prometendo 5 milhões de dólares de financiamento de campanha a candidatos do PT. Essa matéria da Veja cita esse fato. Estranho por ter permanecido no nosso país esse guerrilheiro colombiano, a sua mulher, Ana Maria Slongo, é nomeada no mesmo ano de 2006 com um cargo dentro da Secretaria Especial de Agricultura e Pesca. São casos como esse, de ligação, onde o então presidente Lula atacava o governo colombiano e nada falava das Farc. São esses casos que ligam as Farc, que é praticamente a única fornecedora de cocaína do PCC e do Comando Vermelho. É visita do ministro Flávio Dino ao Complexo da Maré, que nos causa também dúvida. Então, a Gazeta do Povo, quando citou exatamente essa ligação, a Veja e outros órgãos de imprensa, mas no passado, agora o consórcio parece que está em plena defesa do desgoverno do PT. Presidente Gilberto, nós temos hoje um país que, infelizmente, tem a sua soberania atacada. E só pelo fato de pôr a sua soberania em risco, o presidente Lula já merece um pedido de impeachment dessa casa. Muito obrigado, presidente Gilberto.